Se a gente não tem mais jogador com nome de utensílio, tem o PVC aqui no carro. E aí, PVC, me conta, primeiro explica para o nosso público, para quem ligou a TV agora, o que é o ranking do PVC. É um ranking de força, mas ele é subjetivo, que dá todo o direito de você me cornetar. Vocês três e você que está em casa. Já não gostei, já. A gente fez com ranking. base no aproveitamento desse início de ano dos 20 clubes da Série A, por isso é que o Cruzeiro está fora. Mas não é só o aproveitamento. Então, o Sport, por exemplo, que tem 40% de aproveitamento, só entra na parte de baixo, junto com o Ceará, que tem 50%, o Bragantino, que também está na faixa de 44%. O Bragantino, apesar disso, está entrando na fase, pode classificar para a fase seguinte do Campeonato Paulista. O Goiás, que perdeu na Copa Sul-Americana, o Coritiba, que foi eliminado da Copa do Brasil. Esses estão embaixo, por isso o Vasco e o Botafogo não classificaram na Taça Guanabara. O Botafogo tem 2 empates na Copa do Brasil. Estou explicando primeiro a parte de baixo para você entender por que esses times estão mal situados nesse momento. O Atlético Paranaense, por exemplo, o time titular perdeu do Flamengo e empatou com o Paraná Clube, né? Mas ele jogou a Supercopa. O Atlético Paranaense tem, eu estou com a minha cola aqui para ver, 54% de aproveitamento. Não é bom, mas é mais do que o aproveitamento do Sport de 40%, do Bragantino de 44%. Se fosse só o aproveitamento, o 10º colocado que a gente vai ver na sequência, o Atlético Goianiense, seria o primeiro. Mas ele não tem força para ser o primeiro, ele não tem referência. Ele fez um clássico até agora, ganhou do Goiás por 3-0, mas é um clássico só, um jogo só que ele se mediu. Repito, é subjetivo, é uma tentativa de mostrar como estão, neste momento da temporada, os 20 clubes da Série A. Mas você tem todo o direito de discordar e de mandar como é que você acha que ficaria a sua classificação. Subjetivo, mas com critério numérico. Vocês estão... Com critério numérico, assim, o Atlético Goianiense é o time hoje no Brasil que tem o melhor aproveitamento de pontos, 76%. O Flamengo titular tem mais, 87%. Mas o Atlético Goianiense tem 76%, como o Palmeiras, por exemplo. Só que ele não é o primeiro colocado, né? Não é o segundo colocado, porque ele não enfrentou adversários suficientemente fortes para medir. Então a gente vai ver do 10º até o primeiro como é que fica. O 9º colocado, você pode discordar, do Fluminense, que foi dos 4 grandes do Rio o que chegou mais longe na Taça Guanabara e que tem hoje um aproveitamento de 63% dos pontos conquistados. Por isso é que ele está aqui, enquanto o Atlético eliminado da Copa Sul-Americana está para baixo. Podia ser o contrário? Pode ser na sua conta. Na minha ficou assim. O 8º colocado, Fortaleza, líder do seu grupo na Copa do Nordeste, tem uma pontuação hoje de 67% dos pontos que disputou. São 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Merece ser o 8º colocado. O time que se classificou, que perdeu na Copa Sul-Americana, mas que pela primeira vez participou do evento internacional, de um jogo fora do Brasil, valendo por competição. A 3 está ali. O 7º colocado, o Corinthians. Por que o Corinthians está na frente do Fortaleza? Porque ele está jogando um campeonato que, em teoria, tem mais força. O Corinthians já jogou Libertadores, ganhou do Guarani, mas foi eliminado. Tem 46% de desempenho. Aqui é uma coisa para discutir mesmo. Fortaleza podia estar na frente do Corinthians. Mas na minha lista, ele está na frente. O Corinthians aparece na frente. E por que o São Paulo é o 6º colocado? Porque o São Paulo, apesar de ter o problema do ataque, apesar de o São Paulo ser 3º colocado do seu grupo, ele tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. O São Paulo é 3º colocado da sua chave no Paulista com 9 pontos, o Corinthians tem 8. Né? O São Paulo também não está numa situação confortável, ganhou 50% dos pontos que disputou até agora nessa temporada. O 5º colocado para mim é o Santos. Aí vamos entrar na discussão do Gesualdo. O mais criticado dos técnicos do campeonato, dos clubes paulistas até agora é o único que lidera seu grupo. Ou era, né? Porque o Palmeiras passou a liderar ontem com um jogo a mais do que o Santo André. Aqui na cabeça a gente vai ver o Internacional, que perdeu o único clássico que disputou, mas está com um aproveitamento forte e tem Libertadores da América junto com ele. Eu estou aqui vendo na minha cola que ele tem 67% dos pontos conquistados. São 18 pontos com 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota até agora e com a Libertadores no currículo. E o 3º colocado para mim é o Palmeiras, que tem 76% dos pontos conquistados e que desde ontem é o líder do grupo com um jogo a mais do que o Santo André.
Por que o Palmeiras em terceiro e o Grêmio em segundo? Porque o Grêmio ganhou o clássico que disputou. Está na final do Campeonato Gaúcho no primeiro turno, vai fazer o primeiro turno a decisão contra o Caxias, que não sofreu gol ainda, e ganhou o clássico que disputou. O Palmeiras disputou um clássico até agora e empatou por 0-0. Repito, você pode discordar e colocar no seu ranking o Grêmio acima, o Palmeiras abaixo. Ou outras alterações que você queira fazer aqui. O primeiro colocado, acho que ninguém vai querer mudar, né? Hoje não tem como discutir o Flamengo. Você reparou que o seu ranking praticamente reflete o top 5 do Campeonato Brasileiro do ano passado? Tirando o Atlético Paranaense, Sim. os 5 melhores estão aí. É que o Atlético Paranaense tem o prejuízo de ter feito só 2 jogos oficiais até Sim. agora, né? Sim. Alguém quer cornetar? Não, eu acho que tem essa coerência. Nem sei se você pensou nisso, mas reflete muito de como os clubes terminaram no ano passado. O Inter terminou um pouco abaixo. O Inter terminou Foi o em sétimo lugar. Foi o sétimo colocado. Sétimo colocado? É, o Corinthians classificou para a Libertadores de oitavo, o Inter em sétimo. Porque o Atlético Paranaense foi o quinto. Então, foi o sexto Inter. São Paulo. O São Paulo foi... É isso. Então o top 6, na verdade. isso aí, top 6. Reflete em grande parte o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Nós estamos... Em fevereiro. Tem times que estão em fevereiro, só quem tem que empolgar em fevereiro, embora o Flamengo empolgue, é a escola de samba, né? E a cada semana você vai atualizar esse ranking. A cada semana a gente vai atualizar esse ranking. Você está preparado quando o Pet estiver na mesa? Claro, gente, eu estou preparado para ser cornetado. Não tem como você querer brincar disso daqui sem aceitar a opinião, o contraditório. Vocês já imaginaram o Pet vir nesse ranking? Não, mas se você tem um critério, você estabelece esse critério, ele não é subjetivo porque você criou alguma coisa que sirva de Mas parâmetro. ele tem uma dose de subjetividade, senão o Atlético Goianiense seria o segundo colocado junto com o Palmeiras. Não, mas você botou peso nos confrontos. Então, peso mental, digamos. Mas, enfim... O Fortaleza ainda está vivo na Sul-Americana. Semana que vem pode mudar isso completamente. Democracia não é bom só quando você concorda comigo, é bom quando você discorda também. Beleza. Você deu repeso para o resultado do Corinthians, mas Vem não pra deu cá para a pra você. eliminação. A eliminação tem um peso considerável, apesar de o resultado de um deles ter sido de vitória. O Atlético Mineiro está onde? O Atlético Mineiro está em 13º. 13º. Eu tinha colocado... O Atlético Ganhou ontem. Ganhou ontem, mas ele não tem uma classificação hoje de liderança do Campeonato Mineiro, por exemplo, né? Está mal no estadual.